Olá, meus irmãos, a graça e a paz em Cristo. Que bom estar com vocês aqui nesse estudo. Nós vamos dar um início, numa série de estudos que eu quero intitular como Alguns Acontecimentos Históricos do Cristianismo. E eu quero começar essa nossa conversa, esse bate-papo, falando sobre um fato muito marcante, muito importante nessa história. A conversão de Constantino. Queridos irmãos, era o mês de outubro do ano de 312, século IV depois de Cristo. E um jovem general, a quem todas as tropas romanas da Bretanha e da Gália eram fiéis, marchavam em direção a Roma para desafiar Maxêncio, outro postulante ao trono imperial. Segundo o relato da história, o general Constantino olhou para o céu e viu um sinal, uma cruz brilhante na qual podia ler: "Com isto vencerás." O supersticioso soldado já estava começando a rejeitar as divindades romanas a favor de um único Deus. O seu pai adorava o supremo Deus Sol. Seria um bom presságio daquele Deus na véspera da batalha? Mais tarde, Cristo teria aparecido a Constantino em um sonho, segurando o mesmo sinal, uma cruz inclinada, lembrando as letras gregas, o Ki e o Rho, representada para nós aqui como o X e a letra P, as duas primeiras iniciais da palavra Christos. O general foi instruído a colocar esse sinal no escudo dos seus soldados, o que fez prontamente, de forma exata, conforme lhe havia sido ordenado nesse sonho. E conforme prometido, Constantino venceu a batalha. Esse foi um dos diversos momentos marcantes do século IV, um período de violentas mudanças. Se você tivesse saído de Roma no ano 305 depois de Cristo para viver no deserto, quando voltasse, certamente esperaria encontrar o cristianismo morto ou enfrentando as últimas ondas de perseguição. Em vez disso, o cristianismo se tornou a religião patrocinada pelo Império. Depois de ter tomado o poder em 284, final do século III, Diocleciano, um dos mais brilhantes imperadores romanos, começou uma enorme reorganização que afetaria as áreas militar, econômica e civil. Durante um certo período de tempo, ele deixou o cristianismo em paz. Uma das grandes ideias de Diocleciano foi a reestruturação do poder imperial. E esse imperador dividiu o império em Oriente e Ocidente. E cada lado teria um imperador e um vice-imperador, ou César. Cada imperador serviria por 20 anos. E a seguir, os Césares assumiram também por 20 anos e assim por diante. No ano de 286, Diocleciano indicou Maximiano, imperador do Ocidente, enquanto ele mesmo continuava a governar o Oriente. Os Césares eram Constâncio Cloro, pai de Constantino, no Ocidente, e Galério, se não me falha a memória, no Oriente. Galério ele era radicalmente um anticristão. Inclusive, há algumas informações históricas que ele atribuiu a perda de uma batalha a um soldado cristão que fez o sinal da cruz. É bem provável que o imperador do Oriente tenha assumido posições anticristãs por instigação de Galério. Tudo isso era parte da reorganização do império, de modo que a lógica era o seguinte: Roma tinha uma moeda única, sistema político único e, portanto, deveria ter uma única religião. Os cristãos, porém, estavam em seu caminho. A partir do ano de 298, os cristãos foram retirados do exército e do serviço civil. No ano de 303, a grande perseguição teve início. As autoridades planejaram impor severas sanções sobre os cristãos, que começariam a ser implantadas naquilo que era conhecida como a festa da Termanália, em 23 de fevereiro aproximadamente.
As igrejas foram arrasadas, as escrituras confiscadas, as reuniões estavam sendo proibidas. No início não houve derramamento de sangue, mas Galério logo se encarregou de mudar essa situação. Quando Diocleciano e Maximiano deixaram seus postos de acordo com o planejado, em 305, Galério desencadeou uma perseguição ainda mais brutal. De modo geral, Constantino, que governava o Ocidente, era mais indulgente. Porém, as histórias de horror do Oriente eram abundantes. Até o ano de 310, a perseguição tirou a vida de muitos cristãos. Contudo, Galério foi incapaz de esmagar a igreja. Estranhamente, em seu leito de morte, ele mudou de ideia. Em outro grande momento, no dia 30 de abril do ano de 311, o feroz imperador desistiu de lutar contra o cristianismo e promulgou o Edito de Tolerância. Sempre político, insistiu em que fizera tudo para o bem do império, mas que grande número de cristãos persiste em sua determinação. Desse modo, agora era melhor permitir que eles se encontrassem livremente, contanto que não atentasse contra a ordem pública. Além disso, declarou: será tarefa deles orar ao seu Deus em benefício de nosso Estado? Roma precisava de toda a ajuda que pudesse obter. E Galério, tendo esse entendimento dos cristãos, ele viria a morrer 6 dias depois. O grande plano de Diocleciano, no entanto, começava a ruir. Quando Constantino morreu no ano de 306, ou melhor, quando Constâncio morreu no ano de 306, seu filho Constantino foi proclamado governador por seus soldados leais. Maximiano, porém, tentou sair do exílio e o governador do Ocidente, outra vez como filho, Maxêncio, que terminou tirando o próprio pai do poder. Enquanto isso, Galério indicava um general da sua confiança, Licínio, para governar o Ocidente. Cada um desses futuros imperadores reivindicava um pedaço do território ocidental. Eles teriam de lutar por ele. Constantino, de maneira astuta, forjou uma aliança com Licínio e lutou contra Maxêncio. Na Batalha da Ponte Milvia, Constantino assim saiu vitorioso. Naquele momento, queridos irmãos, Constantino e Licínio montaram um delicado equilíbrio de poder. Constantino estava ansioso para agradecer a Cristo por sua vitória. E, desse modo, optou por dar liberdade e status à igreja. E então, no ano de 313, Constantino e Licínio emitiram oficialmente o famoso e conhecido Edito de Milão, garantindo agora a liberdade religiosa dentro do Império. Nosso propósito, dizia o Edito de Milão, é garantir tanto aos cristãos quanto a todos os outros a plena autoridade de seguir qualquer culto que o homem desejar. Constantino imediatamente assumiu o interesse imperial pela igreja, restaurou suas propriedades, deu-lhe dinheiro, interveio na controvérsia donatista e convocou os concílios eclesiásticos de Arles e também de Nicéia. Ele também fez manobras para obter o poder sobre Licínio, a quem finalmente depois, no ano de 324. E é nesse momento, meus irmãos, que a igreja passou de perseguida para privilegiada. Em um período de tempo surpreendentemente curto, as suas expectativas mudaram por complexo. Depois de séculos como movimento contracultural, a igreja agora precisava aprender a lidar com o poder. Ela não fez todas as coisas de maneira correta, é claro. A própria presença dinâmica de Constantino modelou a igreja do século IV, modelo que adotou, aquela que a igreja começou a adotar a partir daí. E ele era um mestre do poder e da política. E a igreja, com Constantino,
aprendeu a usar todas essas ferramentas. A visão de Constantino foi autêntica? Ou ele foi apenas um oportunista que usou o cristianismo para benefício próprio? Somente Deus conhece a alma e o coração do homem. Embora ele tenha falhado na demonstração da sua fé em várias ocasiões, o imperador certamente assumiu um interesse ativo do cristianismo que professava. Chegou até mesmo a correr risco pessoal em certos momentos. E certo que Deus usou Constantino para fazer com que as coisas acontecessem, né, em favor da igreja, o imperador afirmou e assegurou a tolerância oficial à fé. Ao fazer isso, porém, ele seguiu os passos do moribundo Galério. Assim, a batalha contra a perseguição romana foi vencida em certo sentido. Não na Ponte Nívea, né, que era o cenário de grandes batalhas, mas nas arenas em que os cristãos entravam bravamente para enfrentar a morte. Então, assim se dá, queridos irmãos, o início, né, da igreja institucionalizada. Encerra-se aquele período da igreja primitiva, que era perseguida, que era desterrada, que era caluniada, que era presa e morta das formas mais cruéis. E através do Edito de Milão, né, com Constantino, a igreja ela vai se institucionalizar e o cristianismo agora se torna a religião oficial do Império Romano. Nós vamos continuar, né, nos próximos domingos falando sobre outras histórias marcantes do cristianismo. E eu quero que você esteja conectado conosco para aprender conosco todas essas histórias. Mas neste momento eu quero orar pela sua vida, agradecendo a sua presença aqui nesse nosso encontro. Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Agradecidos, ó Pai, pela vida dos teus filhos que, ao alcance desta ferramenta, estão ao encontro, ó Deus nosso, para ouvir a tua palavra que é santa. Pai querido, derrama da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia, e que a cada momento eles sejam iluminados através do teu Santo Espírito a compreender a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Fique conosco, nos abençoe. Assim te choramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.